Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio do Esporte em Foco, aquela resenha bacana, principalmente sobre o futebol. E comigo, mais uma vez, chegando ao nosso 15º episódio, tá aqui comigo ele, Rafael Mendonça. Forte abraço, Rafa, mais uma vez um prazer ter você aqui comigo. Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando. Hoje trajado de forma especial com a camisa do Atlético, o Esquadrão de Aço de São João del Rei, que nesta semana em que gravamos esse episódio, em que estamos gravando esse episódio, no caso dia 28 de abril, o Atlético conquistou sua primeira vitória na história da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Volta Redonda ontem, 2-1. E além do marco, né, de ter conquistado a primeira vitória em toda a história da competição, o Atlético também conquistou a primeira vitória na Série B, que estava precisando já há algum tempo, que o time estava começando a se afundar ali na zona do rebaixamento. E que pena que essa vitória não veio também no ano passado, né, na final da Série C, que aí teria sido melhor ainda, mas tá bom. Cada jogo, cada campeonato é cada campeonato e vamos ver se agora o Atlético engrena, né? Não, exatamente, Rafa, e muito bom, um marco muito importante para a equipe do Atlético, que tem uma pretensão ambiciosa, né? Então é muito importante isso. E falando de uma vitória em competição, né, Rafa, fazendo esse paralelo, o Atlético está com apenas uma vitória até agora. O último jogo, no momento da nossa gravação, hoje, dia 28 de abril, foi o jogo empate do Galo contra o Mirassol. E o Hulk saiu no primeiro tempo esbravejando até, né, com o árbitro, falando que o árbitro pediu até desculpas para ele. E é esse o ponto que eu quero chegar com você, Rafa. Beleza, o Atlético não começa bem o Campeonato Brasileiro, diferente do Cruzeiro, que está lá no G4. Você acha que a arbitragem, de certa forma, no primeiro tempo influenciou? Diz o Hulk que até um pedido de desculpas aconteceu no campo.
Não, no resultado do jogo não influenciou não, Gabriel. Influenciou, assim, no andamento da partida, porque o árbitro começou o jogo deixando tudo rolar. A pancadaria estava solta, você podia bater à vontade, que ele não ia marcar, não. Aí ele viu que ele ia perder as rédeas ali do jogo com esse critério, aí ele passou a marcar faltas. É isso que deixa o jogador irritado, porque o árbitro, dentro dos mesmos 45 minutos, ele vai lá e adota vários critérios. Então, isso é que irrita o torcedor. Não acho que isso influenciou no resultado em si, mas influencia no andamento da partida, né? Então, é isso que irritou, e se de fato rolou um pedido de desculpas por um erro pelo cartão amarelo, aí é complicado, né? O árbitro dar o amarelo e depois pedir desculpa é complicado. É como se eu te encontrasse, Gabriel Susbacher, chutasse a sua canela e falasse, perdão, chutei a pessoa errada. É complicado. Agora, você vê que a situação do Atlético começa a ficar ruim quando o Hulk vai reclamar da arbitragem na entrevista, na saída de campo. Começou a reclamar na saída de campo, você pode ter certeza que a situação do Atlético não tá boa, não. Exatamente, Rafa. E concordo plenamente com você, mas hoje, e a nossa audiência que muitas vezes não acredita na gente, Rafael não faz ideia do que vai ser essa tier list. E hoje a gente vai falar de quando realmente, Rafa, influenciou, né, os maiores erros de arbitragem do futebol. Coloquei aqui para dar aquele clique legal, os maiores roubos, né? Mas, gente, é uma brincadeira, né? A gente, lógico, até a última instância, a gente acredita na arbitragem. E aquele negócio, né, Rafa? O árbitro de futebol, eu acho que é um dos pontos mais frágeis ali do campo, porque o erro ele fica sempre mais visível. Eu tinha um amigo árbitro que falava, ninguém no final de um jogo, quando você erra, ninguém vai cobrar lá aquele passe errado, né, aquela tática mal feita. Todos os erros ali passam despercebidos e tudo cabe realmente para a arbitragem. Mas hoje a gente tem aqui 9 exemplos, Rafa, que vão ser divididos em crime perpétuo, apenas um ali no crime perpétuo, o doloso, aquele que tem a intenção, o crime, um crime ali, beleza, e aquele culposo, que teve ali mais, né, que dá para passar. Realmente são 9, Rafa, 3 em cada categoria, doloso, crime e culposo, depois a gente sobe um para o criminoso perpétuo. Para você já ir fazendo a sua... Você gostou das divisões, Rafa? Cara, eu achei os nomes assim até pesados. Nosso Gabriel Susbacher essa semana quer descontar toda a raiva que o torcedor brasileiro tem da arbitragem. Gostei dos nomes. Até eu fiquei com medo de tomar um processo aqui agora. Exatamente, mas que lembre a nossa audiência aí, né, Rafa? Uma brincadeira realmente. Mas vamos lá, Rafa, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um Botafogo e Figueirense pela Copa do Brasil de 2007, erros da bandeirinha Ana Paula. A gente tem o gol da Inglaterra contra a Alemanha, que não foi validado na Copa do Mundo de 2010. Temos La Mano de Dios, de Diego Armando Maradona, na Copa do Mundo de 1986. Temos um Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores de 2013. Temos a final do Campeonato Brasileiro de 1995 entre Botafogo e Santos. Temos o famoso pênalti no Tinga, naquele Corinthians Internacional em 2005. Temos também Libertadores de 1981, aquele clássico, a clássica memória, né, Rafa, de Atlético e Flamengo lá no Serra Dourada. Temos um Cruzeiro e Corinthians, aquele famoso que o Cuca fica bravo com o Sandro Meirahit em 2011, 2010, né, 2010. E também um outro lance que acabou tendo até apelido, né, um nome para esse lance, que é a mão de Galha, que é aquela mão do Thierry Henry contra a Irlanda, o lance que praticamente classificou a França para a Copa do Mundo de 2010. Ô Rafa, bom tamanho aí os casos escolhidos para hoje?
É claro que se a gente for buscar aqui pela memória erros de arbitragem, principalmente se tratando do futebol brasileiro, a gente consegue fazer uma bíblia, mas se for pegar aqueles mais chamativos, acho que está tudo muito bem destacado e também com menções ao futebol europeu, para mostrar que não somos críticos apenas da arbitragem brasileira, que a arbitragem europeia já errou e errou feio em algumas ocasiões. Muito bem. Ô, Rafa, então vamos começar aqui até de forma embaralhada, tá? Para até facilitar aqui as minhas pesquisas aqui. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro de 1995, né? Entre Santos e Botafogo. As equipes disputavam aí para ver quem ia sair da fila de anos sem conquistar um torneio de relevância nacional, mas acabou ficando marcado pelo... Aqui no site que eu busquei fala roubo, mas pelos erros de arbitragem a favor do Botafogo contra o Santos. Com gol de Túlio impedido, o Botafogo sai na frente, o Santos empata em um outro erro do árbitro com o lateral Capixaba, que ajeitou com a mão e tocou para o Marcelo Passos marcar. E para ser campeão, o Peixe precisava de mais um gol e conseguiu no finalzinho com o Camanducaia. Mas em tarde, aí com erros, o Márcio Rezende, árbitro mineiro, ele anula um gol legal, alegando o suposto impedimento. Aí não o Márcio Rezende, né, Rafa? Aí foram, obviamente, os bandeirinhas, mas com um gol legal do Santos no final, que não foi validado, o Botafogo se sagra campeão, com o Túlio Maravilha, que já foi até personagem do nosso podcast aqui, né, Rafa? Sendo campeão e um dos ícones daquele Botafogo de 1995. Para onde vai esse primeiro erro de arbitragem, Rafael? Cara, vamos lá. É claro que falar de erro de arbitragem sempre vai causar uma fúria muito grande no torcedor que foi prejudicado, né? A gente querer colocar o erro do time dele como inferior ao erro de outros times sempre vai causar uma fúria muito grande. São erros em sequência no mesmo jogo. Isso acaba deixando ali com um peso um pouco maior. Só que a gente tem situações muito mais claras do que um impedimento, que na época, sem o auxílio do VAR, era mais difícil de ser marcado. Claro que não eram lances tão ajustados assim, eram passíveis ali de compreensão, mas eu vou colocar no culposo no primeiro momento, talvez com a possibilidade de subir um pouco mais, dependendo da distribuição, mas eu tenho noção desses lances desse jogo, pelo que eu vi depois em vídeos, porque não era da minha época. Você com certeza deve ter acompanhado esses jogos mais de perto e deve ter uma lembrança um pouco maior. Então, se você quiser discordar e colocar numa outra categoria, pode ficar à vontade, porque você tem mais lugar de fala que eu nessa situação. Não, mas o Rafael superestimou a minha idade nesse momento. Eu sou um pouco mais novo, Rafa. Eu até vivo já estava, mas com 5 aninhos. Não tem a memória viva ainda desse jogo também, né? Aquela memória afetiva do futebol nessa época. Eu comecei a acompanhar ali nos anos 98, 99, aí sim. Primeira Copa do Mundo que eu tenho lembrança é a de 98. Então, beleza, Rafa, primeira crime aqui, vamos dizer assim, fica aqui na categoria culposo. E aí a gente passa agora, Rafa, para algo um pouco mais recente, talvez a galera até se recorde mais, que é o pênalti no Tinga em 2005. Corinthians e o Internacional, eles disputavam palmo a palmo ali o título do Campeonato Brasileiro, que já estava ali inflado, né, com a anulação de 11 jogos pelo STJD, por conta de um esquema de manipulação de resultados. Os colorados se sentiam prejudicados pela decisão do tribunal e, mas mesmo assim, foram em campo no Pacaembu para tentar recuperação na tabela. E aí, o Tevez, no primeiro tempo, ele abre o placar para o Corinthians, mas Rafael Sobis, no segundo tempo, ele empata. O Inter via a chance da virada aos 28 minutos da etapa final, quando o goleiro Fábio Costa, famoso Fábio Costa, atingiu meia Tinga dentro da área e o árbitro Márcio Rezende Freitas, porém, não viu esse pênalti. Sob a alegação de simulação, expulsou o Tinga. E detalhe, aquele era o último jogo da carreira do árbitro mineiro. O Corinthians acabou, depois disso, sendo campeão brasileiro e muitos colorados colocam na conta desse jogo
a perda do título brasileiro de 2005. Rafael. Vamos lá, Gabriel. Sobre esse lance aí do Tinga, se fosse apenas o pênalti não marcado, eu acho que passaria. Passaria, assim, entre aspas, porque o Fábio Costa sai de uma forma totalmente atabalhoada, como era de costume do Fábio Costa, atinge o Tinga e é pênalti. Só que aí você ainda pode falar que a visão do árbitro poderia estar encoberta. Agora, não dar o pênalti e expulsar por simulação é que eu acho que torna esse lance ainda mais grave. Então, eu iria ali no crime, na categoria crime, mas eu subo uma pela expulsão do Tinga. Porque eu acho que o árbitro ele não tem convicção do que ele viu e ele insiste na convicção dele expulsando o Tinga. Então eu coloco nessa categoria doloso, talvez depois a gente redistribua, mas a expulsão ela torna o erro muito mais grave do que se fosse apenas, entre aspas, apenas um pênalti não marcado. Exatamente. E é um dos lances icônicos, né, Rafa? Tem até especiais ali com o Tinga falando sobre o lance, aquela coisa toda. Então é algo que realmente ficou marcado, né, na história. E num Brasileirão, né, Rafa, que também ficou marcado por um escândalo gigantesco envolvendo a arbitragem, né? A famosa máfia do apito, né? Foi descoberto ali todo um escândalo, vários árbitros foram afastados, jogos foram remarcados, né? E o Inter se sentiu prejudicado também nessas remarcações. Eu não acho que o Internacional tenha sido, vamos dizer, extremamente prejudicado com essas remarcações, porque o Corinthians também faz uma grande campanha nesse Brasileirão, né? Mas esse jogo em si, que é um jogo chave, talvez o Internacional pudesse ter um fôlego ali na reta final se tivesse vencido, coisa que não aconteceu. E a gente nem sabe se o pênalti seria convertido também, mas é uma penalidade máxima, né? A gente não pode ignorar um pênalti e um lance como esse que poderia ter gerado pênalti. Muito bem, Rafael Mendonça. Virando a página, então, a gente vai para mais uma polêmica na Libertadores de 2013. O Corinthians, que era o atual campeão sul-americano, né? Na época tinha mexicanos ainda, ele enfrentaria o Boca nas oitavas de final, uma reedição da final da Libertadores de 2012. E no primeiro jogo na Bombonera, os argentinos acabaram vencendo pelo placar de 1-0. Na volta, aí uma arbitragem trágica do paraguaio Carlos Amarilha, que ajudou, né, de certa forma, a eliminar o Corinthians. O Riquelme, com um golaço encobrindo o Cássio, colocou o Boca na frente e o Paulinho acabou empatando. Mas a partida foi definida por outros lances. Ainda no primeiro tempo, Marinho empurrou a bola com a mão dentro da área. O Amarilha deveria ter dado pênalti e expulsado o jogador, que já tinha amarelo, mas não marcou absolutamente nada. A arbitragem ainda anularia um gol de Romarinho por impedimento, que estava em posição legal, e anularia outro gol de Paulinho, alegando uma falta no goleiro Orion, e não daria um pênalti aí pedido pelo Corinthians em cima do Emerson Sheik. E é importante ressaltar, né, Rafa, que eram outros tempos. Provavelmente no tempo de hoje, com o VAR atuando, esse jogo já não teria tantas polêmicas, porque foram todos lances ali cruciais que teriam uma vista, né, do VAR após a cada lance. Mas, realmente, eu lembro muito bem, uma nostalgia do futebol ali no começo dos anos 10, desse novo século. Lembro muito bem dessa partida e o quão foi polêmico e também o quão fez barulho, né, na mídia esportiva, Rafa. Foi muito prejudicado o Corinthians nesse jogo e a gente tem uma certa dúvida sobre a conduta do Carlos Amarilha, né? Porque são vários erros e erros muito claros. Desses impedimentos, agora não me recordo se era o do Romarinho ou do Paulinho. Acho que o do Romarinho estava assim, numa condição muito fácil de se acompanhar. O próprio pênalti em cima do Sheik também. Então, assim, o Corinthians foi muito prejudicado nesse jogo e talvez pudesse ser naquela Libertadores de 2013 o grande concorrente do Atlético, porque o Corinthians era o atual campeão. Claro que depois a temporada do Corinthians cai de nível, isso mais no segundo semestre, já na reta final dessa segunda e vitoriosa passagem do Tite pelo Corinthians, mas
a maneira como a Marília conduziu definiu os rumos não só do Corinthians, mas até da própria competição. Então, tem tudo para ocupar ali a categoria doloso, mas a gente tem outros aqui muito pesados também. Então, vamos deixar ali na categoria crime, que até agora não tem nenhum, por conta de erros que não são, vamos dizer, aqueles erros tão escancarados, né? São erros em impedimento, um toque de mão. E não é que esses erros desse jogo passem, é porque os outros que a gente tem na lista são muito mais absurdos. Então, por conta disso, dá pra gente relevar. De repente, aí fica pra frente, até inverter esse jogo com o do Corinthians e Inter, porque o Corinthians e Inter é só um lance. Esse do Corinthians e Boca são vários erros e erros que prejudicaram demais o Corinthians. Então, talvez dê até para a gente repensar depois, por ser um conjunto de erros ao invés de um erro só, por mais absurdo que esse erro seja. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, por enquanto, aqui no crime, né, esse Corinthians e Boca em 2013. E a gente passa agora, Rafa, para aquela bronca eterna da torcida do Galo contra o José Roberto Wright. Muitas vezes que a Globo ia transmitir jogo do Galo, se o Wright era o comentarista, vinha aquele coro, né, para o Wright tomar um suco de caju, Rafael Mendonça, e colocando aqui na temática, o Galo e Flamengo estavam empatados em pontos no grupo 3 da Libertadores em 1981, tiveram que fazer um jogo extra que foi disputado no Serra Dourada, lá em Goiânia. O jogo ia decidir quem ia avançar a fase final, mas a partida terminaria ainda no primeiro tempo. Tudo começou quando o árbitro José Roberto Wright deu cartão vermelho direto para o Reinaldo, o principal jogador do Galo, por falta no Zico. Depois de muita confusão, a partida continua, mas logo houve um esbarrão do Éder no árbitro, outro destaque do Atlético, e ele também levou vermelho. Na sequência, Palinha e Chicão também foram expulsos por reclamação e o Galo, com 7 em campo, ameaçou abandonar a partida. O goleiro João Leite foi ao chão 2 vezes alegando lesão, até também ser expulso. Como o time não pode, né, ter menos de 7 jogadores em campo, a partida acabou, Rafael Mendonça. Esse que é um jogo que a torcida do Atlético e muitos torcedores que não eram nem nascidos na época da partida, em 1981, até hoje, dói bastante nesses torcedores, porque foi realmente um jogo marcante para a história atleticana, óbvio que para o lado negativo. E já vem de um ano anterior, na decisão do Brasileiro de 80, quando o Reinaldo também é expulso de maneira duvidosa no segundo jogo da decisão, e ali já se cria toda uma animosidade nos encontros entre Atlético e Flamengo. Esse vai para o doloso, Gabriel, por uma série de fatores. Os lances estão aí disponíveis. Aí a defesa do José Roberto Wright alega o seguinte, usando até termos jurídicos também, alega o seguinte, foi conversado com os times nos vestiários que se tivesse alguma chegada um pouco mais dura, o jogador seria expulso porque o clima para o jogo era um clima muito tenso. Mas existe mudar a regra, então, do jogo para uma partida tensa? É possível fazer isso? Isso é possível de fazer no futebol? E aí a gente começa a ver os lances. Lembrando, década de 80. O que a gente tinha de lance duro e violência em campo não está escrito. O próprio Reinaldo, que foi expulso, foi vítima, ao longo de toda a carreira, de entradas criminosas que o tiraram do futebol mais cedo por conta de várias lesões. O Reinaldo faz uma falta lateral no Zico, uma falta dura, passivo de cartão amarelo, ele dá cartão vermelho, com a desculpa de que alegou no vestiário que qualquer entrada mais dura seria vermelho, ou seja, o José Roberto Wright quis mudar a regra para aquele jogo. O Éder está agachado para bater uma falta rápida, vai colocar a bola no local da falta, esbarra no José Roberto Wright e toma cartão vermelho. Por quê? Qual que é a alegação para essa expulsão? E aí, depois disso, ele já perdeu o jogo inteiro. E aí, não sou eu que estou falando ou dando a minha opinião, dando em partes a opinião, mas se você pegar aquele jogo, o VT desse jogo, as imagens que tem disponíveis, o pessoal que está fazendo a transmissão, eles ficam assustados. Se não me engano, quem narra esse jogo pela Globo é o Luciano do Vale. E o Luciano do Vale falou, o José Roberto Wright acaba de estragar o espetáculo,
porque Atlético e Flamengo, quando se encontravam, era sempre um dos grandes jogos esperados em todo o ano, porque eram duas das grandes potências do futebol brasileiro na década de 80. Então, até quem não acompanhava de perto, principalmente o Atlético, queria ver esse jogo. E o próprio Luciano do Vale fala, olha, o José Roberto Wright erra na mão, acaba de estragar o espetáculo. Tivemos também uma revista inglesa, agora eu me esqueci o nome da revista, mas que elencou os maiores erros de arbitragem de todos os tempos, de todos os tempos na história do futebol, não só do futebol brasileiro, e colocou esse jogo entre Atlético e Flamengo na primeira posição. Então, assim, eu tô trazendo aqui fatos e outras visões que não são a minha, só para embasar o quão pesado foi esse jogo em termos de erros de arbitragem. Então, é só para justificar um pouco por que eu coloco essa partida no doloso. Não, com toda certeza, assino embaixo, Rafael Mendonça, por enquanto 2 no doloso, e fazendo já aquelas comparações prévias, né, Rafa, para a galera já saber para onde a gente está indo, não tem nem como comparar, como você bem disse, todos esses argumentos, o que foi essa partida, para um lance, né? Então essa partida ela já caminha na frente de muitas outras, porque foi algo realmente surreal o que aconteceu lá em Goiânia em 1981. Rafael, rapidinho, vamos dar aquela pausa para o intervalo comercial para quem está no Facebook e também no YouTube. Para quem está no Spotify, fica aí direto com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante,
Preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco, hoje com os maiores erros ou roubos do futebol, não só brasileiro, mas também temos alguns exemplos aqui a nível europeu, nível mundial, e daqui a pouquinho vamos chegar nele. Mas, Rafa, vamos continuar aqui com o futebol brasileiro. Lá no ano de 2010, né, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 no Pacaembu e assumiu provisoriamente a liderança da competição. A vitória foi uma consequência de um pênalti muito polêmico pelo árbitro, marcado, né, pelo árbitro Sandro Meirahit, aos 42 minutos do segundo tempo. No entendimento do árbitro, o zagueiro Gil do Cruzeiro deslocou o Ronaldo em uma disputa pelo alto, o defensor foi expulso e o próprio Fenômeno cobrou e fez o gol. Revoltou aí o volante Fabrício do Cruzeiro, que abandonou o campo e foi substituído pelo Alisson. O Fluminense recuperou naquela rodada a liderança do campeonato, e 3 rodadas depois o Fluminense conquista o título, o Cruzeiro ficou com o vice 2 pontos atrás e o Corinthians terminou na 3ª colocação. E foi aquele jogo do murro na mesa, né? Daquele descontentamento do Cuca que bate e virou até meme, né? Mas a gente via na cara do Cuca toda aquela raiva mesmo, aquela frustração pós-partida, um jogo que também se torna emblemático, mas eu já vou encaminhando, Rafa, que eu acho que dentre os outros aí, né, ficou um pouco esquecido também. Pode colocar no culposo, mas assim, recordando que esse pênalti, de fato, é um pênalti muito mal marcado pelo Sandro Meirahit. O Gil, que à época jogava pelo Cruzeiro, ele acaba atingindo ali o Ronaldo, mas nenhum empurrão, nenhuma carga, o Ronaldo, na malandragem dele de anos de futebol, ele vai para o chão, o Sandro Meirahit marca o pênalti. Só que, para além disso, tem 2 ou 3 lances envolvendo ataques do Cruzeiro nesse jogo, em condição legal, e um deles até o Thiago Ribeiro sairia cara a cara com o Júlio César, e é marcado um impedimento. Então, a reclamação do Cuca, ela vai para além do pênalti, mas também nesses impedimentos mal marcados que acabaram gerando todo esse descontentamento. Então, acho que vai para a categoria culposo por um desempate com as outras, mas podemos dizer que esse jogo, ele ajudou a definir os rumos do Campeonato Brasileiro naquele ano, porque o Cruzeiro vinha num excelente segundo turno, e olha que era um ano de reforma do Mineirão, então a campanha do Cruzeiro foi toda feita na Arena do Jacaré, tinha ali alguns jogadores que não eram daquele nível para bater campeão brasileiro, mas era um time muito bem treinado pelo Cuca, de Thiago Ribeiro, de Montijo, jogando muito bem, o grande Marquinhos Paraná e outros jogadores que passaram pelo Cruzeiro recentemente. Então, esse jogo talvez tenha definido negativamente para o Cruzeiro o rumo dele na disputa pelo título, até porque o Corinthians estava brigando na parte de cima também. No Campeonato Brasileiro de 2010, chegam na última rodada Fluminense, Cruzeiro e Corinthians podendo ganhar o título. O Fluminense jogou contra o Guarani e venceu 1-0, o Cruzeiro jogou contra o Palmeiras, venceu 2-1, e o Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Goiás. Foi um desses campeonatos brasileiros decididos na última rodada, mas perto dos outros, os outros são mais graves que esse do Sandro Meirahit. Muito bem, Rafael Mendonça. Então vamos lá, né? O Sandro Meirahit, Cruzeiro e Corinthians, pênalti no Ronaldo, todo esse caso ali na categoria culposa. E agora, Rafa, vamos para o Botafogo de 2007. E é interessante falar, Rafa, um adendo aqui, que o Botafogo ele chega à semifinal passando pelo Galo. Primeiro jogo no Mineirão, 0-0. Na época tinha gol fora de casa. O Galo faz 1-0 no Maracanã, toma virada do Botafogo e no último minuto tem um pênalti, se eu não me engano, no Tchô. Um pênalti claríssimo, né, que não é marcado. Depois o Carlos Eugênio Simon, que era o árbitro desse jogo, e depois ele até admite, né, que foi um erro realmente, um pênalti escandaloso. O Botafogo passa, eu lembro que a torcida do Atlético ficou maluca e adorou, dizendo que a Ana Paula vingou o Atlético nessa semifinal. Coisas de torcedor, né, Rafael? Mas, enfim, o Botafogo na semifinal, ele vence o Figueirense por 3-1 no Maracanã, mas não consegue na final.
caindo no saldo qualificado depois de perder por 2-0 lá em Florianópolis. A eliminação ficou famosa pelos erros da assistente Ana Paula de Oliveira. Foram 2 impedimentos marcados de forma equivocada pela bandeira em gols marcados e depois invalidados por José Roberto e também pelo Wagner. Rafael Mendonça, para onde vai esse caso lá de 2007? Cara, também vai para o culposo, por piores que tenham sido os erros da Ana Paula, mas erros em impedimento, né? É sempre um pouco mais complicado quando acontece o erro em impedimento. E lembrando que esse time do Figueirense depois fez a final contra o Fluminense e acabou perdendo para o Fluminense do Renato Gaúcho naquele ano. E o Atlético, que é eliminado pelo Botafogo, estava jogando ali na volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de ter conquistado a Série B em 2006. Então, era uma Copa do Brasil que representava muito para o Atlético por ter retornado à elite do futebol brasileiro naquele ano. Mas por serem lances de impedimento, pelos outros que a gente tem, claro que o torcedor do Botafogo vai ficar uma arara com essa escolha, né, essa relativização do erro, mas perto dos outros não tem como, vai para o culposo também, e o Botafogo ainda tinha vantagem no saldo, né, acabou passando uma fase com erro de arbitragem, então tudo isso ajuda a gente a jogar mais para baixo esse erro sofrido pelo Botafogo. Muito bem, Rafael Mendonça, e agora a gente vai chegar, Rafa, falando sobre o futebol internacional, e começando com seleções, que se chama também, é um lance que tem seu título, que tem seu nome próprio lá na Europa, que é o chamado incidente da mão de Galha, ou também a mão de Henry, né? Isso nas eliminatórias para a Copa do Mundo, esse caso aconteceu para as eliminatórias da Copa de 2010, numa repescagem aí contra a Irlanda. No primeiro jogo, no dia 14 de novembro, os irlandeses e franceses se encontraram em Dublin. O jogo terminou 1-0 para os Blues. Gol de Anelka, Rafael Mendonça. Só para... Olha ele aí. O empate bastaria para a classificação da França. E aí, lá na França, né, a França jogaria a segunda partida necessitando apenas de um empate. O jogo começou com os irlandeses atacando, enquanto os franceses tentavam contra-ataque. O domínio irlandês se confirma com um gol aos 32 minutos. A partir daí, os irlandeses se seguravam na defesa, enquanto a França dava aquele bombardeio. E aí, no segundo tempo, num bate e rebate, o cruzamento feito, o Thierry Henry, ele dá um tapinha, mas é um tapinha, Rafa, você que deve se lembrar, que ele com a palma da mão, ele ajeita a bola, faz o cruzamento e aí o gol é feito, a França empata e depois vira a partida, e um lance que elimina diretamente a Irlanda para uma Copa do Mundo e classifica automaticamente a França para a mesma Copa em 2010, não que tenha feito uma diferença danada para a França, porque aquela Copa de 2010 foi trágica para os franceses, Rafael Mendonça. Essa pode ir para a categoria crime, e talvez até a gente analisar, talvez alguma troca com algum do culposo, mas é que vai para a categoria crime por ser uma mão, né? Uma mão que interfere num gol. Então é o ápice da gravidade. Só que se a gente for olhar o lance por outros ângulos, dá até para tentar achar ali uma visão que esteja encoberta por parte do árbitro, mas o assistente poderia ter visto também tranquilamente esse lance. Então, a gente coloca na categoria crime, também pelos outros dois que tem aí, que são bons candidatos, mas eu acho que eu não desço para o culposo por ser um lance de mão, e mão definindo gol, acho que é o mais grave que a gente pode ter no futebol, uma das coisas mais graves que a gente pode ter, não entre esses erros que foram apontados aí, que são vários, mas uma das situações mais negativas que a gente pode ter para o futebol, vamos dizer assim, é um gol ser definido com um toque de mão, que é o princípio básico do futebol. Muito bem, Rafael Mendonça, então tá ali como crime esse lance aí, esse lance emblemático, né, do Thierry Henry, lá nas eliminatórias para a Copa de 2010. E agora a gente vai falar de um dos lances de erro de arbitragem, Rafa, mais conhecidos do mundo, que também tem um nome que é La Mano de Dios,
a mão marota de Maradona, que se refere aí ao gol histórico do Diego Armando Maradona, quando jogando contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, a partida que foi disputada no Estádio Azteca, e ele marcou esse gol de mão e na mesma partida faz aquele golaço, né, do meio do campo, aquele gol que se torna emblemático. Realmente, uma tarde e noite, não vou me recordar aqui, obviamente, o horário da partida, mas um dia histórico para o Diego Armando Maradona, que faz o gol de mão, depois dá essa declaração que se torna emblemática para a história do futebol e faz um dos maiores golaços da história do futebol, Rafael. O que falar desse lance? Esse lance acaba mais exaltando o Maradona do que condenando, né? Porque no fim das contas ele foi muito malandro e essa malandragem é vista de forma positiva, principalmente pelos argentinos, né? Mas esse, para mim, vai para o doloso, porque é uma mão muito aberta, muito esticada, no alto, que substitui o cabeceio. Então, assim, o árbitro, no mínimo, para não falar que estava mal intencionado, ele estava muito desatento, para não ter visto uma mão esticada dessa forma, dividir bola e parar no fundo do gol. Então, esse lance até difere para mim do lance do Henry, porque o do Henry ele tá com a mão dobrada, próxima ali do joelho, tá, ainda passa. Agora essa do Maradona não, ele tá com a mão muito pro alto, né? Então é muito visível que ele desvia essa bola com a mão, por mais malandro que o Maradona tenha sido, de ter feito até o movimento com a cabeça, como se ele estivesse cabeceando. Mas até pelo que representa, né, por ser um lance histórico, eu acho que ele pode ficar aí no doloso pelo erro, mas também pelo que ele representa na história do futebol. Muito bem, então Rafael já tá ali, no doloso, o gol de mão do Maradona em 1986, provavelmente um dos mais emblemáticos, dos mais lembrados mundialmente aqui, né, Rafa? Esse gol de mão do Maradona. E agora, para finalizar, Rafa, talvez, um dos lances que definiram aí, né, a entrada, o que incentivaram a entrada da tecnologia mais profunda no futebol, porque foi um escândalo muito grande na Copa do Mundo de 2010, que foi o gol ali não marcado pelo Frank Lampard, uma fase oitavas de final entre Alemanha e Inglaterra, 2-0 para a Alemanha, a Inglaterra diminui 2-1 e ainda no primeiro tempo o Frank Lampard bate de fora da área, a bola bate no travessão e entra muito, mas é muito dentro. E a arbitragem não valida esse gol, não enxergou o gol. E depois, no segundo tempo, a Alemanha abre 4-1 e se classifica para as quartas de final. E só para mostrar como o futebol ele é engraçado, né, Rafael? Muitos dizem que foi aí a vingança da Copa de 1966, numa final 4-2 para a Inglaterra, o único título da Inglaterra, que tem um lance parecido, mas até pelas imagens antigas a gente não consegue definir se foi realmente gol ou não. Um lance muito parecido da Inglaterra, mas que naquele momento foi dado sim o gol, o terceiro gol da Inglaterra naquela final, e quando o jogo estava empatado, né, Rafael? Então o jogo estava empatado em 2-2, o 3-2 foi um gol polêmico e até tá em museu, Rafa, a grama, aquela parte do gramado onde a bola bate, mas história à parte aí, esse gol do Lampard anulado, que foi até um impulso, né, Rafa, para a tecnologia entrar de vez para o futebol. E assim, é outro lance que a gente fica perguntando o que o árbitro estava fazendo. E não necessariamente o árbitro, porque eu sempre tento analisar o lance com a visão de onde está o árbitro. Então, supondo que o árbitro estava acompanhando aquele lance da intermediária de ataque ali da Inglaterra, é um lance que às vezes ele não vai conseguir enxergar exatamente, mas o assistente consegue ver isso aí perfeitamente. Entendeu? Qualquer pessoa com um pouco mais de ângulo em direção ao gol consegue enxergar essa bola entrando. Então, principalmente o assistente, acho que o principal erro é do assistente, porque ele tem que acompanhar a jogada até a linha de fundo. E se ele tivesse na linha de fundo, ele ia ter enxergado, e provavelmente ele estava na linha de fundo, só que estava boiando, ele ia ter enxergado tranquilamente essa bola entrar. Então,
vai para a categoria crime por ter sido talvez fruto de uma desatenção, né, e por ter sido um lance isolado. Mas, como você disse, tem uma importância histórica para o futebol muito grande, porque a partir desse erro, a gente teve a primeira tecnologia, que foi aquela tecnologia da bola ultrapassar a linha, né? E a partir daí tivemos todos os desenvolvimentos tecnológicos voltados para o futebol, que culmina hoje, por exemplo, com o VAR, que é a principal ferramenta utilizada no futebol mundial. E falando em VAR, você tá gostando, Rafa? Eu lembro que em 2019, quando começou até no Campeonato Brasileiro, ficava aquela coisa, muitos narradores falando, é complicado porque agora vai mudar. E mudou realmente, né? A espera pro gol, antigamente não tinha isso, então hoje muitos lances você precisa esperar para realmente gritar o gol, aquela coisa toda. Mas você já se adaptou a esse novo futebol que já fazem uns 6, 7 anos? Já. E assim, a gente acostumou. Quem trabalha na transmissão do jogo, por exemplo, um narrador, ele sabe que agora ele grita o gol normal, se anular, anulou, entendeu? Não tem mais aquela, eu grito, não grito o gol, grita o gol, caramba. Depois você vê se ele vai ser confirmado ou não. Qual que é o problema de gritar o gol e depois ele ser anulado? É porque toda mudança brusca, ela causa uma certa estranheza no primeiro momento. Mas quando eu paro para olhar lances como esses que a gente acabou de citar aqui, eu vejo o quão boa é a ferramenta. Ela só é muito mal utilizada, principalmente aqui no Brasil, mas eu tenho esperança de que com o tempo, e talvez se um dia a arbitragem brasileira for profissional, essa ferramenta vai ser bem utilizada. Mas sendo mal utilizada, ela já ajuda demais, já salva um monte de besteira que os árbitros fariam em campo, e os erros ainda permanecem, são muitos, mas eu acho que os benefícios eles são muito maiores que os malefícios quando a gente olha para o VAR. Muito bem, Rafael. Então vamos chegando aqui ao final, que a gente precisa dar aquele ultimato. Ficaram 3 exemplos aqui no culposo, a final de 1995 entre Santos e Botafogo, o Corinthians e Cruzeiro de 2010, com a polêmica do árbitro Sandro Meirahit, semifinal da Copa do Brasil de 2007, Botafogo e Figueirense, com a polêmica da Ana Paula. Os crimes ficaram aí com Boca Juniors e Corinthians em 2013, com a Marília. Temos também a mão do Thierry Henry pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Temos o gol não marcado da Inglaterra para cima da Alemanha pelas oitavas de final da Copa de 2010. E no doloso, os 3 principais, segundo Gabriel e Rafael Mendonça, temos o pênalti no Tinga no Campeonato Brasileiro de 2005, La Mano de Dios e também Atlético e Flamengo pela Libertadores da América em 81. Eu acho que hoje, Rafa, tá um pouco mais fácil do que as últimas tier lists, né? Tá tranquilo, né, ô Gabriel? E não é sendo bairrista, não é sendo nada do tipo, porque trouxemos aqui fatos históricos e trouxemos também visões de outras pessoas além das nossas, e pessoas especialistas, de pessoas ligadas diretamente ao futebol. Então, não dá. Já foi elencado por um ranking como o maior erro de todos os tempos. As pessoas envolvidas na transmissão daquele jogo sugerem o absurdo que foram as marcações do José Roberto Wright. Esse papinho de que foi conversado antes no vestiário, não existe isso. É a regra do futebol e ponto. A regra não é maleável. A regra é ou não é. Então, esses erros do José Roberto Wright nesse jogo não só prejudicaram o Atlético naquela situação, como talvez tenha definido os rumos daquela Libertadores, né? Porque, inclusive, minha porta abriu sozinha aqui agora, deve ser o espírito do José Roberto Wright. Mas definiram os rumos de uma competição, porque depois o Flamengo passa, o Atlético fica para trás, temos um quadrangular final em que o jogo decisivo é entre Flamengo e Cobreloa, né? Flamengo e Cobreloa, Atlético e Cobreloa, qualquer um dos dois ali passaria com muita tranquilidade, como foi o Flamengo. E eu não estou falando aqui que o Flamengo não tem méritos pela conquista, porque o time do Flamengo da década de 80 é um dos maiores times da história do futebol, não só brasileiro, mas mundial. Só que não precisava desse tipo de interferência. O
Flamengo tinha bola para ganhar do Atlético, normalmente, como ganhou em 80, ainda que tenha um erro também em 80 na expulsão do Reinaldo, assim como o Flamengo ganhou do Atlético em 87 na Taça União, então não precisava, foi uma interferência desnecessária, uma interferência suja para o futebol brasileiro, que acaba, no critério de desempate, ficando na primeira posição diante de todos esses. Muito bem, Rafael Mendonça. E é isso, finalizando aqui a nossa tier list dos maiores erros de arbitragem da história. Óbvio, como bem disse Rafael Mendonça no começo do podcast, se a gente for vasculhar, é uma bíblia, principalmente em relação... Lembra da Barça? A Barça é nostalgia pura, Rafael Mendonça. Aqueles trabalhos de escola, né? Que ia para a biblioteca pública e aí ia fazer todo aquele trabalho. Realmente, era toda a coleção da Barça a gente conseguiria fazer aqui no podcast. Rafa, chegando ao fim de mais um episódio, ficou de bom tamanho? Hoje você gostou, você não gostou? É bom relembrar isso ou é melhor deixá-la para trás e esquecer? Não, tem que lembrar, principalmente uma galera que pede o fim do VAR no futebol, esse tipo de situação eu acho que é importante a gente trazer. Ai, mas o futebol fica chato. Ai, mas você tira a conversa do boteco no outro dia sobre o erro da arbitragem. Meu irmão, se eu quiser falar de coisa errada no boteco que acontece no Brasil, vai ter um monte de coisa além do futebol para eu falar do erro da arbitragem. Então, vamos parar de ser hipócrita aí, porque se o time tiver envolvido no erro de arbitragem e não tiver o VAR, você vai ser o primeiro lá a reclamar e pedir a ferramenta para corrigir o erro. Então, é isso. Eu acho que é importante a gente lembrar, porque é parte da história e tudo que é histórico precisa ser lembrado, por pior que seja, e para a gente ver o quão importante é a tecnologia para o futebol, porque se ela não elimina os erros, ela diminui consideravelmente. Muito bem, Rafael Mendonça, e aquele abraço, Rafa. Até a próxima semana com mais tier list e provavelmente mais polêmica, hein? Valeu, Gabriel. Abraço para você, para todos que estiveram conosco. A gente se encontra semana que vem. Um grande abraço também para quem esteve conosco no Facebook, no Lavras TV também. Acompanha a gente no Instagram com os cortes maravilhosos. E aguarde aí o próximo episódio na semana que vem. Um grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!